Samila Mota, boa noite, Samila. Daqui a pouco nós iremos dar início à nossa live aqui com o tema Mãezinha. Amar também é dizer não. Vão dizendo de onde vocês são, pessoal, quando vocês forem entrando na live, pra gente ver onde esta live está chegando, tá bem? Pode ser? Durante toda a semana eu estou fazendo live aqui no meu Insta, com temas bastante relevantes. Falamos de educação contextualizada, falamos do papel da família, falamos da missão de um ministro da Eucaristia. E hoje nós iremos falar sobre o poder do não, a importância de dizer não para os nossos filhos, para que eles tenham uma vida futura próspera, não de frustrações, mas de bastante sucesso, bastante autonomia. E o não, ele é muito importante. Sou professora já há 15 anos e tenho o privilégio de ser mãe há 5 anos. Amo muito meu filho, sempre quis ser mãe, mas eu sei da grande importância da gente dizer não para eles, para que eles se tornem adultos fortes, para que eles não sejam crianças birrentas, não sejam adolescentes rebeldes. A questão do não vem logo do início. Tem que ser bem pequeno logo. Se a criança não tem nenhum problema psicológico, ela desde o início ela já vai aprendendo a dizer não, mas isso vai depender dos pais. Vai depender. A chamada para a live era mãezinha. Amar também é dizer não. E não só mãezinha, né? O pai também. Ou que seja o avô, quem cria a criança. Se você amar, você diz não. Se você não amar seu filho, você vai dizer sim para tudo, mas você vai estragar. Então, essa preocupação, ela tem que começar cedo. Cedo mesmo. Criança logo ali com uns 4, 5 anos, que é a idade do meu, ele chora às vezes quando eu digo não, mas a gente tem que dizer. Para o próprio bem deles, para o seu próprio bem. E eu vou falar também 3 razões porque alguns pais têm medo de dizer não para os seus filhos, né? Segundo pesquisas. Por que os pais têm tanto medo de dizer esse famoso não para eles? E os nossos filhos, eles vão ter muitos nãos na vida. E é preciso que a gente treine logo desde o início. Como dizer não? Quando é que ele vai receber não? Na sua adolescência, né, o garoto ou a garota pode até se apaixonar por alguém não querer. E já é uma forma dele aprender o não e não se frustrar, e não se descabelar, e não agredir. Outro não que ele vai receber é quando ele for fazer um concurso, ele pode não passar da primeira. Quando ele for para a entrevista de emprego, ele também pode não ser aceito. E quando a pessoa é acostumada a vida toda a ouvir um sim dos pais, nesse momento ele vai se frustrar muito, ele vai ficar muito decepcionado. O psicológico dele vai ficar muito afetado. Então, daí a preocupação de nós pais dizermos não para os nossos filhos. E a frase assim de início que eu quero deixar é que dizer não para os filhos não é crueldade dos pais, e sim um ato de amor que educa. Então, se você está nessa ocasião, você que está ouvindo esta live ou ainda vai ouvir,
está nessa situação de ter muita dificuldade de dizer não para os seus filhos, não se sintam pessoas cruéis nesse momento. Você não está sendo cruel. Você está educando com um amor que faz bem, certo? Não é eu vou dizer sim, porque senão não vou amar meu filho. Menos verdade. Muitas vezes o seu não é amor, enquanto o seu sim pode ser uma outra coisa e não amor, né? Então eu quero deixar 3 cuidados que eu me incluo, que eu sou mãe, que nós devemos ter com os nossos filhos diariamente. 3, anota aí 3 cuidados principais a respeito do não. O primeiro deles é: veja se seu filho não está se tornando uma pessoa birrenta, a criancinha, né, de 3, 4, 5 anos. Será que ela não está se tornando birrenta, né, essa palavra tão conhecida pela gente já? Se tornar birrenta é se a gente disser, ele quer tudo ele quer. Eu quero que ligue a TV, eu quero que ligue o celular. Se não ligar, ele chora, esperneia, como diz o outro, rola pelo chão, dá cambalhota, né? Uns até tentam bater no pai já, né? Isso é um agravante. Se tiver nesse nível, é um agravante sério que você já deve começar a corrigir. Você deve pedir ajuda se você não consegue sozinho. Você deve refletir em agir de formas diferentes, ver onde é que dá para corrigir. Primeiro cuidado, veja se seu filho não está se tornando uma criança birrenta, que você cede no final das contas. Você diz um não, mas quando ele chora, ele fica triste, aí você vai e diz sim, que é pra... Não, o bichinho é pequeno, deixa. Vamos ter cuidado, pessoal, com isso é sério. Tá? Você mais tarde pode tentar corrigir e não ser mais possível. Claro que tem as exceções. Eu tenho que me preocupar se meu filho ele não precisa de uma ajuda psicológica, né? A gente tem que ter essa preocupação. Não dá para radicalizar. Mas a maioria das crianças que são birrentas, a gente tem que avaliar se é problema psicológico ou realmente são birras, comportamentos. Você pode ver que quando a gente que já é pai, que já é mãe, às vezes a criança vai se acostumando. Ele pede uma coisa e quando ele começa a chorar. Chora. Aí, se a gente ceder ao choro, da outra vez ela vai fazer a mesma coisa. Vai chorar de novo, chorar, para ver se a gente cede àquele pedido do choro dela, que às vezes é um mal para ela, né? É o bem. Boa noite, Raimundinha, tudo bem? Você, a Mota Samila, de onde é? Se ainda tiver aí, diga de onde você está falando. Diamante 3413 e a Raimundinha aqui da minha localidade. Boa noite, pessoal. Se vocês quiserem mandar um aviãozinho aí, aperta nesse triângulozinho de baixo, quiser chamar mais pessoas, mais pais que vocês acham que iriam se interessar pelo tema, chama as pessoas. Também aperta nesse coraçãozinho aí para o Instagram entender que nosso tema é relevante e realmente é. Né? Quando a gente fala de filho, a nossa preocupação aumenta, porque nós somos pais que amamos os nossos filhos e muitas vezes a gente comete erros sem nem pensar, sem nem perceber que está cometendo, e essa live veio mais para ajudar nesse sentido. Né? Eu não vou vir aqui nas redes sociais falar de um tema que não tem nenhuma importância. Isso é conhecimento de Deus, é conhecimento da Bíblia. A gente deve amar as pessoas e quando a gente ama as pessoas, a gente quer passar o conhecimento que a gente tem, ter essa troca de conhecimento, ouvir. Quando vocês forem aí participando, a gente pode ir trocando as nossas experiências, as nossas vivências e a gente vai se ajudando. Né? Ainda bem que hoje nós temos as redes sociais para essa troca maravilhosa de conhecimentos, de informações e de ajuda mútua, tá? Eu já falei da primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Se os nossos filhos não está se tornando uma pessoa birrenta, uma criança birrenta, aquela que chora para você fazer o que ela quer e não o que é certo. Segunda coisa que a gente deve ter cuidado, fale não com calma e explique o porquê do seu não. Sempre que você disser um não do seu filho, você tem que explicar o porquê. Se ele lhe pede uma coisa e você diz não, aí ele vai questionar, que hoje as crianças mais do que nunca estão questionando muito, por conta do excesso de informações que ela tem, né? Por causa das
revoluções aí nos meios digitais, elas estão questionando. Não sei se os filhos de vocês questionam, mas o meu questiona. Tudo ele quer saber um porquê. Você diz não, ele pergunta, por que não? Aí você não deve dizer, por que não e pronto. Porque eu sou sua mãe, porque não sei o quê. Você tem que explicar, sentar. Os estudiosos orientam que a gente fique até conversante, né, para ficar da altura da criança e converse com ela. Eu vou dizer não, meu filho, por essa razão, por essa e por essa. Explicar o porquê do seu não, tá? Primeiro, ver se a criança não está se tornando birrenta, se precisa de ajuda psicológica ou são apenas birras. Se acostumar com o choro que ela vai fazer, não ceder, porque se você ceder é isso que ela quer, que você ceda ao choro, e você não pode fazer isso, tá? Segunda coisa, quando você disser um não, você deve explicar por que você está dizendo não para ele. É por essa razão, por essa e por essa. Um exemplo bem simples. Seu filho que gosta muito de bombom, que gosta muito de pirulito, todo dia ele quer bombom, todo dia ele quer pirulito. Você deve sentar e explicar as razões. Não vou lhe dar por isso, por isso e por isso. Eu te amo, eu quero sempre o melhor para você. Um dia você vai me agradecer por esse não que eu tô lhe dando. Que ela vai entender. Se ela não entender da primeira vez, lá da quinta vez ela vai começar a entender. Porque nós pais, eu também posso falar como professora, eu quero sempre o melhor para os meus alunos e para o meu filho de 5 anos. Sempre. Nenhum pai vai desejar o mal para o filho. Nenhum, né? Mas o não, como é o tema da live, ele se torna necessário em muitas das circunstâncias. Tá? Em todas não, naquelas erradas, né? Porque dizer não sempre também não é aconselhável. Mas dizer não quando você pai, quando você mãe, percebe que você tá certo e que a criança não tem idade mental ainda para entender o que é o certo e o que é o errado, mas você pai, você mãe, que colocou essa criança no mundo, essa pessoa no mundo, sustente o seu não, que é para o próprio bem dela, da criança. Terceira coisinha, não volte atrás em sua decisão. Não volte atrás, não volte. Você disse não, foi um não bem pensado, um não que você tem certeza que é para o bem do seu filho. Não volte atrás, não volte. Você já disse não, é não e pronto. Né? Vamos ter cuidado. Professora Judite, Deus te abençoe. Estou fazendo aqui essa live hoje falando sobre os nãos que nós pais temos que dar aos nossos filhos. E aí, se você não pode voltar atrás na decisão. Outra coisa muito importante, se seu esposo ou sua esposa disser uma coisa para o seu filho, você não pode contrariar, né? Também não pode discutir, não pode defender na frente, você pode até conversar depois, mas na frente da criança não é aconselhável que você diga uma coisa. Meu filho, você pode ir lá para casa da sua avó, por exemplo? Você pode ir lá para casa da sua avó. Aí seu marido fala, não é para ir não. Aí como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Vai ficar muito confusa. E nós que somos adultos, nós já temos maturidade suficiente para entendermos, né? Para ajudar os nossos filhos, para conversarmos, selecionar o que deve ser conversado na frente deles, o que não deve ser conversado e não contrariar, tá? E é isso, não volte atrás no que você disser. Você já disse uma coisa, não volte atrás. Você disse, sabe que tá certo, porque senão vai estragar a criança. Vai estragar e muito. As crianças já nascem com conhecimento, né? Elas não são uma folha em branco, elas já têm os seus sentimentos, Elas não são uma folha em branco, como eu acabei de falar. Mas elas já vêm com aquela carga genética, mas são os pais que vão orientar. Acredito que, segundo estudos, a personalidade de uma criança é formada até os 7 anos de idade. Então, essa base é muito importante para que o seu filho se torne uma pessoa de bem, se torne um adulto responsável, se torne um adulto que não seja frustrado e sim que saiba aceitar os nãos que a vida dará, porque ela dá sim, a vida não é fácil. Nós temos que preparar os nossos filhos desde então para isso. Boa noite, auxiliadora, professora de Iracema. Auxiliadora, eu confundo Iracema com Itarema. É Iracema, né?
Nome daquele livro de José de Alencar, Iracema. Boa noite, Emanuel, meu primo aí de Fortaleza. O nosso tema da live hoje é Mãezinha, amar também é dizer não. Uma forma, refletindo aqui junto com vocês, vocês podem participar aí, escrever que eu leio aqui nos comentários. Manda um aviãozinho aí chamando mais gente para nossa conversa. A auxiliadora concordou, não é isso, auxiliadora? Nós que somos mães, né? Eu até já falei aqui que a gente é bom vir para as redes sociais falar de temas enriquecedores que vai ajudar a vida de outras pessoas. E esse de hoje eu acredito que seja muito interessante para a gente refletir sobre os nãos que serão dados aos nossos filhos. Boa noite, Emanuel. Tudo bem com você? Então, eu já falei aqui também, pessoal, vocês que entraram agora, os cuidados que nós pais devemos ter, ou quem não é pai ainda que um dia será, né? Ou que você não tenha filho, você tenha sobrinhos, que se você cria seus netos, é a importância de quê? De ver se o meu filho não está se tornando birrento, para eu corrigir enquanto é tempo. Sempre que eu disser um não, eu tenho que explicar a razão do meu não, por que eu estou dizendo não ao meu filho, explicar para ele, sentar, conversar. Você tem que ter esse tempo de conversa com o seu filho. Ah, mas a correria não deixa. Vamos ver se não tem alguns ladrões do tempo, como diz Tati De Angela aí. Vamos ver se não tem alguns ladrões do tempo. Agora fugiu a palavra. Rondando a sua vida e tirando as coisas mais interessantes de você. Cuidado, você não esteja deixando as coisas mais interessantes do lado e vivendo coisas que não são muito úteis para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida de sua família. É verdade, auxiliadora, se a gente não der não aos nossos filhos, a vida vai dar, né? E a vida dá muitos nãos, e são nãos fortes. Então, quando eu estou criando um filho, eu tenho que preparar para isso. Eu tenho que preparar meu filho para esses momentos. Eu tenho que torná-lo forte. E sim, passar a mão na cabeça, e isso não ajuda. Ao contrário, atrapalha muito. Certo? E outra coisa que eu acabei de falar também antes de vocês entrarem era que não volte atrás em sua decisão. Quando você for dizer um não, seu não está bem planejado, né? Tá bem, o seu não foi bem, como é que eu posso dizer? Analisado. Por que você disse um não para o seu filho? Já foi muito bem analisado, não volte atrás. Porque provavelmente ele vai agir de alguma forma para tentar convencer você a ceder ao seu não. Eu digo que eu estou dizendo isso é porque eu tenho um filho de 5 anos, meu filho é muito sabido, graças a Deus, muito esperto, então eu tenho propriedade para falar do assunto, né? E eu já me preocupo quando ele for para a aula, como é que ele será com os professores dele, como é que ele irá tratar os professores quando ele chegar. Hoje ele estuda comigo, né? Tá no infantil 5, está estudando comigo, mas depois, como é que ele irá tratar as pessoas? A gente tem que cuidar, que preparar os nossos filhos, porque se a gente não fizer isso, mais tarde a gente vai se arrepender e vai ser tarde demais. Não vai adiantar mais chorar pelo leite derramado. Então temos que fazer isso agora. O que pode acontecer se você não disser não para o seu filho durante a infância? Primeira coisa que vai acontecer é você passar vergonha em público. Né? Tem crianças que, se você não, vai no comércio, vai no shopping, onde você morar, vai em algum lugar, se ele pedir um brinquedo e você disser um não, o que ele faz? Ele vai rolar pelo chão, espernear, gritar, berrar de todo jeito. Primeira coisa de um não na infância que você não aprende a dizer isso aí, você vai pagar mico em público, isso é muito constrangedor, né? Não só por conta daquele momento que você está vivendo lá em público, mas que você se sente assim, impotente. Assim, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Isso se deve aos nãos que você não soube dar. Então vamos refletir muito sobre isso. Nós que estamos aqui nessa live, nós que, se você quiser mandar para mais pessoas, chamar mais pessoas para a gente discutir juntos. O Monteiro acabou de entrar. Boa noite, Monteiro. Estamos aqui analisando a função do não na vida dos nossos filhos. Quem já é pai, quem já é avô, quem tem sobrinho, né? Quem ainda não é pai ou ainda será. A gente analisar isso, dar uma parada aqui neste momento, nesta quinta-feira de hoje, 18 horas, para falar desse tema muito importante, que é a criação dos nossos filhos e a importância do não. Como eu ia falando,
Se você não disser não na infância, primeira coisa, você vai pagar mico em público. Tudo que a criança vai pedir, ou você não vai poder sair de casa, não vou levar esse menino não, porque se eu for, quando chegar lá, ele quer tudo que vê e eu vou pagar mico. Primeira coisa, né? Porque você não disse não desde o início. E como mais eu falei, tem as exceções. Você tem que ver se a sua criança não tem problema psicológico. Porque quando tem, a gente tem que procurar ajuda. É verdade, até nós temos dificuldade de dizer não na fase adulta. O Monteiro colocou uma coisa muito importante, pessoal. E quem diz sim para todo mundo acaba dizendo não para si mesmo. Eu sou uma pessoa que eu acho muito ruim dizer não, um nãozão grandão, né? Mas só que a gente tem que ir analisar. Que também tem pessoas folgadas. Se você disser um sim hoje, aí ela vai todo dia pedir uma coisa para você. Aí você vai sempre dizendo sim, negando e vai dizendo não para você mesmo. Tem que ter cuidado também com isso. Ajudar as pessoas quando elas precisam, claro, mas tem gente que abusa. A gente tem que fazer uma análise dessa questão. Muito bem colocada aí, Monteiro, que tu falou. E na adolescência, pessoal, quando eu lá na infância eu não soube dizer não para o meu filho, o que é que vai ocorrer? Ele vai ser todo adolescente, eu já fui, você foi, ou tá sendo aí ainda. Todo adolescente, ele tem a aborrecência, né? Os aborrecentes. Tem gente que brinca dizendo, não, os adolescentes não, os aborrecentes. Às vezes tem aquelas revoltas sem motivo, fica zangado do nada, né? Às vezes a gente acha que os nossos pais são os nossos piores inimigos. Mas assim, se você na infância você não disse um não para o seu filho, lá na adolescência você vai adquirir, o que é que o seu filho vai ser? Vai ser revoltado, não vai lhe respeitar. Isso aí já vai ser uma consequência do seu não que você não disse para ele enquanto criança. E agora, depois da adolescência e na vida adulta, né? O que é que a ausência de um não ocasiona na vida de uma pessoa? Ele vai ter frustrações externas na vida profissional, né? Vai ser aquela pessoa chata, que se disser um não fica emburrado, aí não vai ter um bom convívio social, né? Também na vida conjugal, ele vai casar, nós casamos com alguém muito diferente de nós, de outra estrutura familiar, de outra cultura familiar. E se você tiver sempre com aquela ideia na sua cabeça fixa, né, de que seu pai e sua mãe disse a vida toda um sim, quando você for na sua vida conjugal, você não vai dar muito certo, não. Você é uma pessoa que não vai ter um bom relacionamento. E, consequentemente, na vida social. Então, para a gente perceber o quanto um não é importante na vida da gente. Ah, é não para tudo? Não, não é isso, né? Não vamos para os extremos. Mas, na hora de educar, nós pais temos que ter cuidado no que dizer não para os nossos filhos. Um exemplo aqui do Heitor. Eu estava percebendo que eu estava trabalhando, eu trabalho bastante, o Zé trabalha bastante, mas ultimamente eu decidi que eu vou parar algumas ações e ter mais tempo pro Heitor, né? Porque ele tem 5 anos, ele tá num momento que ele quer que eu brinque com ele, eu só tenho ele de filho, e ele quer alguém para brincar, e brincar só é ruim mesmo. Aí o que estava acontecendo? Eu estava deixando ele muito tempo no celular. E eu percebo que quando ele usa muito o celular, ele não dorme bem de noite, ele fica mais agitado, ele fica me respondendo mal. Aí foi que eu disse, Heitor, o celular agora uma vez só porque desde pequeno que infelizmente, eu acostumei ele como ele comia muito ruim quando era pequeno, primeiro ano de idade, 2 anos, né? Ele é uma criança que não comia muito. Eu percebi que ele só comia mais se ele estivesse olhando para um celular, né? Que fica tipo hipnotizado, né? Infelizmente, no celular. Aí ele, tipo, acostumou, né? Eu espero que uma hora também eu tire isso dele. Ele almoça geralmente olhando para o celular. Aí, mas esse é o único momento agora que eu tô dando para ele o celular. Depois, durante o resto do dia, eu não dou mais. Por que eu falei, por que eu percebi isso? Porque eu percebi, né? Porque eu tomei essa decisão, aliás, eu percebi que o uso indiscriminado do celular estava atrapalhando muito ele, né, Isaías? O Isaías entrou aí e diz, Isaías, se o celular é em excesso, o que é que pode ocasionar? O pai do Heitor, Isaías entrou aí agora. Estamos falando aqui, Isaías, das importâncias do não que deve ter na vida dos nossos filhos. A hora de dizer não e pronto. Bater o pé, como diz a história, e é não, 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 não.
Aí aqui eu vou na sequência dizer algumas razões que eu dei uma pesquisada, porque geralmente os pais dizem não. Por que é que eles dizem esse não? Né? Por que é que eles têm medo de dizer não? Aliás, os pais não dizem não por quê? Vamos analisar aqui alguns pontos. Não querem causar raiva ou entristecer os filhos. Tudo bem, né? Nós pais não queremos mesmo que nossos filhos fiquem tristes. Mas naquela hora que a gente chora também, até escondido, né? Porque não é bom ver um filho chorando. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente tá fazendo, tá certo? A Daiane Ladeia. Boa noite, Daiane. Você fala de onde? Daiane, você é da CPA? Tem 600 agora professores na CPA. Não deu tempo ainda eu decorar o nome de todo mundo. Você é de onde, Daiane? Então, os pais evitam o não porque eles não querem causar raiva, não querem entristecer os seus filhos. Mas esse pessoal já é natural da vida. Né? Raiva é um sentimento que faz parte da nossa vida, tristeza também. Ao contrário, nós temos que dizer para os nossos filhos que eles têm que superar, que eles têm que ser mais fortes, né? Que eles têm que controlar as suas raivas, que não é fácil, né, Isaías? Controlar a raiva, diz aí. Não é fácil controlar os nossos sentimentos em muitos momentos. Eu mesmo sou uma pessoa explosiva, mas eu venho tentando melhorar. E a gente tem, mais o foco hoje, né? Educação dos filhos. A gente tem que dizer isso para eles, que eles têm que controlar os seus sentimentos e não deixar que os seus sentimentos os controlem. Então, no momento você disse não, seu filho ficou triste, seu filho ficou com raiva de você, mas você tem a consciência que é para o bem dele, você Senhor, me ajude a educar meu filho, eu tenho que dizer isso não agora, e vai ser não mesmo, eu não vou voltar atrás. Outra coisa, por que os pais têm medo de dizer não? Querem recompensar a sua ausência devido ao ativismo. Por exemplo, um professor uma professora, né? Trabalha 8 horas, vê os filhos pouco. Aí aquele momento que chega em casa, tudo que o filho quer, por mais que seja errado, ele vai e deixa porque já passa muito tempo, né, ausente de casa, e quando tá perto do seu filho, vai deixar ele fazer o que ele quer. É um dos motivos também, segundo pesquisa, pessoal, por que os pais dizem não. E aí, o que fazer nesse momento? É uma boa pergunta, né? Acredito eu que se reinventar. Não dá para deixar de trabalhar, principalmente o professor que trabalha o dia todo, né? Que ganha pouco mesmo, mas tem que trabalhar para dar o sustento da família. Esse professor, essa pessoa, ela vai ter que dar um jeito. Se organizar, nem que seja durante a noite, né? Para ter mais um tempinho com o filho. Mas jamais dizer não, sabendo que seu filho está com a atitude errada. Aliás, mas jamais dizer sim em algo que ele deveria dizer não. Oi, Vitória, boa noite, tudo bem, Vitória? O tema de hoje é mãezinha. Amar também é dizer não. E aí, Vitória, tua mãe te diz muitos nãos? Ou ela diz sempre sim? Fala um pouco pra gente aí. E também, pessoal, outro motivo por que os pais dizem não. Né? Por que eles evitam dizer não? Por quê? Porque acreditam que os filhos devem ter tudo o que precisam para ser feliz. Ah, pessoal, outro ponto. A felicidade plena, ela não existe, né? Não existe felicidade plena. Nós estaremos isso aí na vida eterna. Existem momentos felizes, mas uma felicidade plena... Não. E você pode ver que quanto mais você dá as coisas ao seu filho, quanto mais você dá uma coisa, mais ele quer. Pelo menos com o Heitor é assim. Dia das crianças, o Heitor ganhou 2 brinquedos, ganhou um meu e outro do pai dele. Aí hoje eu ia aqui no IC fazer umas compras, levei ele. Por que eu levei? Eu fui trocar também o óleo da minha moto, para ele ir percebendo que a vida não é simples. Ele vendo, aqui eu expliquei, aqui eu tenho que trocar o óleo dessa moto, porque senão a moto bate o motor, aí eu tenho que pagar, tá aqui o dinheiro eu tô pagando. Aí eu fui no comércio, aqui também a gente compra as coisas, mas a gente paga. Aí quando ele ia, ele disse logo, mãe, eu quero um brinquedo. Eu falei, não, disse, meu filho, você não pode ganhar mais brinquedo não, que eu não tenho mais dinheiro não. Eu já comprei 2 esse mês da criança, então hoje não vai ter brinquedo. E ele aceita de boa, por quê? Porque eu acostumei desde o início, né? Às vezes ele não acha muito bom, mas acaba aceitando, né? Graças a Deus.
A Vitória, o melhor para nós nem sempre será o que queremos. Isso mesmo, Vitória, é isso aí, concordo plenamente. Pessoal, não esqueça de apertar o coraçãozinho aí, vocês que estão aí, para o Instagram entender que a nossa live tá interessante, tá bom? Acredito que outras pessoas depois, como fica gravado, outras pessoas irão assistir, porque o tema ele é muito chamativo, né? E manda aí o aviãozinho para mais alguém aí que você acha que vai gostar do nosso tema de hoje, tá bom? A gente já tá quase encerrando. Oi, Cleide Silva, boa noite, querida Cleide. Cleide aí é mãezona, é professora aqui de Cajazeiras. Eu mandei o convite para ela no Zap, ela disse que amou o tema, que concorda, né, Cleide? Fala aí o que tu pensa a respeito do tema, Cleide. Mãezinha, amar também é dizer não, né? A Cleide que já é mãe de 2 meninas, inclusive eu ensinei uma delas, um amor de pessoa de ensinar. Pessoal, nós professores, nós temos uma tendência maior de tentar, né, educar os filhos de uma forma que, quando eles forem para a aula, eles não dêem muito trabalho aos professores. É 100% certeza que a gente vai conseguir isso? Não é, mas a gente tenta, porque a gente sabe das dificuldades que são ensinar crianças que não são bem educadas. E a Claudiane tá falando de um tema, chamou o pessoal na live para brigar com o povo. Não, não é isso, é só uma reflexão que a gente deve fazer. Como é que a gente cria os nossos filhos? A gente cria os nossos filhos não para nós criamos os nossos filhos para o mundo. Então a gente tem que preparar pessoas fortes, pessoas que saibam ouvir um não e não se frustrar, não se decepcionar, não cair em uma depressão simplesmente porque ouvi um não. Eu, pessoal, sou uma pessoa que eu ouvi muitos nãos na minha vida. E eu faço é gostar. Não vou mentir, não. Não gosto de coisa fácil, não. Se tiver uma coisa muito fácil, eu já tenho medo. Entrou agora, né, Cleide? Pois é, mas diz aí o que é que tu fala, né? Tu disse que gostou do tema. Como é às vezes que você diz não aí para suas meninas? Elas aceitam de boa ou não? Lembrando, pessoal, que os nossos filhos são diferentes, né? Se a gente tiver 10 filhos, cada um é diferente. Se tiver 2, é diferente um do outro. Uns aceitam com mais naturalidade, outros é preciso a gente ter mais paciência para lidar, né? Para saber dizer um não na forma certa. Alguns, se a gente falar, eles obedecem, outros respondem a gente. Pelo menos é assim que eu percebo, né? E principalmente hoje, porque as crianças enfrentam. Se você disser uma coisa, ela vem e enfrenta. Mas elas têm essa revolta dentro delas, né? Não sei de onde não sei se já nasce assim. Já nasce assim com essa. Mas você tem que. As crianças de hoje sabem tudo, sabem mexer em celular, não sei o que é que tem, mas elas não têm a sabedoria que nós temos, a experiência de vida que nós temos, né? Monteiro não faz parte do processo educativo. Exatamente, Monteiro. Quem só diz sim, pessoal, sim, 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 não tá educando. Eu vou dizer sim, porque o bichinho é pequeno, é novo ainda. Se eu disser não, ele se zanga, ele chora, ele vai adoecer, vai se tornar vai ficar depressivo, não sei o quê. Você está redondamente enganado se você pensa isso. O seu cinza que vai tornar o seu filho uma pessoa fraca, uma pessoa birrenta. Temos que dar um não, sim. Serve muito para o crescimento dos nossos filhos. Exatamente, Cleide. Show. É isso mesmo. Outra coisa, né? Porque, segundo a pesquisa que eu fiz, porque alguns pais, né, têm receio de dizer não. Por quê? Querem que os filhos tenham o que não tiveram enquanto criança. A gente tem que ter cuidado com os extremos aí, né, pessoal? Nós mesmos de outra geração, nós não tivemos. Eu, por exemplo, eu não tinha boneca bonita, aquela boneca que fala, que anda, que corre, né? Que às vezes a gente compra para os nossos filhos e quando compra de manhã, às vezes de noite tá jogado lá no canto, tá sem pilha, tá sem olho, tá sem cabelo, dependendo da criança. Eu nunca tive isso na minha infância. Eu brincava era de boneca de pano, que a minha mãe me deu. Quando a minha mãe era pequena, ela também brincava de boneca de pano. Aí depois eu brincava com a minha prima, com a Maria. Brincava aqui perto dos riachos onde eu moro. E não era. Eu sabia que a minha mãe não podia me dar uma coisa cara, porque ela não tinha dinheiro. E eu me conformava com aquilo ali, né? E hoje eu tento. Eu só tenho o Heitor, eu tenho uma condição de vida melhor que a minha mãe teve. Mas eu tenho essa preocupação com ele, sabe? De não dar tudo o que ele quer, né? Vou dar porque eu não tive, então quero que meu filho tenha.
Eu quero que meu filho seja forte, igual eu sou. Quero que meu filho respeite os mais velhos, igual eu respeito. E por isso eu tenho que educar ele parecido com a forma que a minha mãe me educou, porque eu deu super certo, né? Deu super certo. E eu não tive as coisas na infância, muitas coisas, mas nem por isso eu sou uma pessoa hoje que me considero uma pessoa principal, né? Que eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa que respeita os outros, que gosta de ajudar, né? Sempre que é necessário, eu ajudo as pessoas que precisam de mim. Eu desejo bem aos outros, e isso já tem os meus defeitos, como todo ser humano, mas isso aí, na forma que minha mãe me educou, eu nem tinha tudo que eu quis, nem por isso eu me tornei uma pessoa má, uma pessoa frustrada, uma pessoa... Ao contrário, isso me deu sede de conhecimento, sede de conseguir as coisas através do meu trabalho, através do meu esforço, né? Então vamos ter cuidado de dizer não para os nossos filhos, igual eu disse para o Heitor, não tem brinquedo porque eu não tenho dinheiro. Você já brincou, você já ganhou os brinquedos do mês, então não tem mais não. E ele tem que se conformar, ele tem que começar compreendendo isso. E eu acredito que eu estou agindo da forma certa. Às vezes eu peco também na forma de educar ele, eu não acerto sempre. Mas na maioria das vezes eu tento acertar. A auxiliadora disse assim: eu brincava com boneca de sabugo de milho, mas nem por isso me frustrei. Exatamente, o auxiliador. É isso que o nosso grupo aqui de Irauçuba, Jovens Idealistas, a gente tem essa ideia. Essa mesma ideia. Como é que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa frustrada? Eu sou uma pessoa mal? Eu sou uma pessoa que não respeita os outros? Não. E a minha infância não foi fácil. Eu não queria tudo. Eu não tinha tudo o que eu queria. Eu agradeço muito a minha mãe hoje pelos nãos que ela me deu, ao meu pai também. Porque quando a criança é pequena, ela não sabe o que eu sempre digo isso. Nas reuniões de pais, quando tem... Eu oriento, né? Ó, o seu filho, ele não sabe o que é certo. Ele não tem a mente dele formada ainda. Você é que tem que dizer o que é certo para ele. E ele tem que aprender a seguir. Nem sempre ele vai gostar. Nem sempre ele vai gostar, mas você não tem consciência que é o melhor para ele? Qual é o pai, qual é a mãe que deseja o mal para o filho? Eu acredito que não tenha, né? Nenhum pai, nenhuma mãe que queira o mal para o filho. Aí se você não acostumar de agora, desde pequenos, na adolescência não tem como mais você corrigir, não. E na vida adulta, pior. Então, se você vai colocar alguém no mundo, você tem que ter todo esse preparo psicológico, né? Tem as exceções, nem todo mundo tem essa ideia, tem esse pensamento, admite isso, mas essa seria a forma mais correta, né, de educar. E por que também voltando aqui, né, que os pais querem dar tudo para os filhos. Tudo. Ah, eu não tive isso, eu não quero que meu filho passe por essas privações, porque eu sofri muito, eu não quero isso para ele. Sim, depois, quando ele quiser alguma coisa, né? Quando ele for na adolescência, eu quero namorar determinada pessoa, né? O Paulo conta até uma história, tipo uma fábula de um rapaz lá, depois ele conta em outro momento, que tudo que ele queria namorar com a menina. Um dia ela não quis mais ele não quis ela não quis ele, aí ele pronto, virou até um bicho, zangado, porque ela tinha que querer ele à força. A gente tem que se acostumar de agora, que não é sempre que a gente vai ter o que a gente quer. Então, o não, né, para nós que somos pais, para nós que somos professores, nós entendemos a importância desse não. Lá na escola, por exemplo, uma criança quer ir no banheiro 5 vezes, na hora que chega, aí daqui a pouco vai de novo. Aí você tem que fazer tipo uma pesquisa, ver se ele não tem problema, né? De algum problema assim mais sério que tem que ficar indo no banheiro direto, porque se não tiver, você tem que dizer, não pode ir. Se essa criança não sabe ouvir um não na casa dela, lá, eu tô falando de algo bem básico, bem simples. Se ela não soube dizer um não, se ela não ouve um não lá na casa dela, lá na escola também ela não vai querer ouvir o não do professor, não. Vai ficar revoltada, né? E hoje, infelizmente, nós temos casos até de professor que apanha dos alunos. E eu acredito muito que isso se deva
a essa educação que não é tão positiva. Então, a gente tem que estar sempre avaliando esses assuntos, esses aspectos, a forma de eu educar meu filho, se está sendo correto, se não está. Ficar refletindo sempre. Buscar ajuda se necessário, uma conversa, né? Mesmo se você não vai para um psicólogo, tentar conversar com um amigo que você percebe que é mais estruturado. E este é o caminho. Pessoal, nós vamos encerrando aqui nossa live. Hoje ela foi um pouco mais curta. Eu queria que você tirasse só um print da tela, igual eu vou tirar aqui. E me marcasse nas histórias de vocês, tá bom? Amanhã eu já faço um convite especial que eu durante a semana eu fiz live todo dia. Hoje eu fiz só, mas nos outros dias eu tive convidados. Amanhã eu já convido a você a participar também. Amanhã será às 7 horas. Será com Clênia. Clênia tem curso de geografia, uma professora muito top da geografia. Ela tem umas postagens excelentes aqui no Instagram. E o assunto será a importância do conhecimento geográfico na vida do estudante. Um tema bastante relevante, né, para os professores geógrafos aí. Eu também tenho curso de geografia, eu amo geografia. E amanhã eu já faço um convite especial para você, só que amanhã será às 7 horas da noite. Vamos estar aqui com a Clênia. Você conhece a auxiliadora, a Clênia? Porque na comunidade são tantos professores, né? A gente vai se aproximando mais por conta das demandas. Quero agradecer ao Monteiro, vocês que estão aí, a auxiliadora que sempre acompanha, a Vitória, que sempre acompanha as lives. Quer dizer que eu estou no mundo aí das lives agora. Eu farei lives constantes com temas muito interessantes para a gente. E como eu já falei aqui, acho que 2 vezes, não tem como a gente ver aqui nas redes sociais falar de temas sem sentido. É bom a gente falar de temas que engrandeçam a nossa vida. Depois vocês podem aí compartilhar com outras pessoas a nossa live de hoje. Tchau para vocês, tá? Tudo de bom. Até amanhã às 19 horas. Que Deus abençoe a todos vocês.